Fala pessoal! Hoje eu quero te falar por que você deveria ter um ETF na sua carteira, beleza? Pessoal, antes de mais nada, eu vou te pedir aí para você se inscrever no canal, ativar as notificações aí, tá? E levar esse conteúdo educacional para muito mais gente que está querendo começar a investir aí e entender melhor sobre bolsa de valores, tá bom? Ó, um ETF, vou explicar rapidamente o que é um ETF. ETF é um pacotão de empresas. Vou te explicar de uma forma simples. É um pacotão de empresas. Tá? Então, se você comprar um ETF no Brasil, você vai ficar sócio das principais empresas. Ambev, Vale, Petrobras, Magazine Luiza, tudo você vai pegar esse pacotão de empresas e você vai comprar num único ativo. Então, ao invés de você comprar um por um lá, você vai comprar um único ativo e vai ter um pacote de empresas aí. No caso do BOVA11, por exemplo, ou do BOVB11, você vai comprar esse ativo e vai ser sócio aí de mais ou menos 80 empresas brasileiras, das principais empresas, tá? Então, isso leva aí ao primeiro motivo que me faz acreditar que isso seja um bom investimento para você, tá? 4 razões para que você possa comprar um ETF é que a primeira razão, a questão de você ficar na média. Ah, Daniel, mas ficar na média não é ruim? Olha, eu vou te dar alguns fatos aqui, estatísticas, para que você possa entender melhor essa minha afirmação. A maioria dos profissionais aí, por exemplo, os fundos de ações, a maioria dos fundos de ações não conseguem ficar na média do Ibovespa. O Ibovespa é a média aí das principais empresas que são cotadas na Bolsa de Valores brasileira. Então, os fundos de ações, eles não se provam no tempo, por exemplo. Apesar de muito populares, eles nem conseguem ficar nessa média. Eles costumam ficar abaixo dessa média. Tá? Então, o pessoal lá está estudando, o pessoal lá tem já uma certa experiência e não consegue ficar na média. Imagina para quem está começando, imagina aí, às vezes que você está começando agora, às vezes não tem nenhum conhecimento da área financeira, como esse pessoal tem, às vezes tem outra profissão, ainda tem uma atividade que está fora do mercado financeiro aí, imagina só o que sobra para a gente. Então, o que acontece? Ficar na média nesse caso é bacana e o ETF te proporciona isso, principalmente esses ETFs que replicam o índice Bovespa, como esses que eu citei, BOVA11 e BOVB11, tá? Então, assim, é muito importante que você possa pesquisar mais, estudar mais a respeito disso, tá? Esse conteúdo aqui é para você, para abrir sua mente, poder entender mais esse processo. Tá? A gente tem também outros ETFs que não só investem no exterior, no pacotão de empresas no exterior, que seria o IVVB11, e também tem um pacotão das pequenas notáveis, das empresas menores da Bolsa Brasileira, mas que são grandes também aí, se comparado com outras empresas. Então seria o Small 11. Então você tem várias opções de ETFs aí para você investir, beleza? Então ficar na média nesse caso não é ruim, fique tranquilo, tá? É bacana o ETF por conta disso, que você já consegue ficar na média. Então, assim, o mais importante, até um princípio do Warren Buffett, né, que regra número 1, nunca perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. Com um ETF, você corre menos risco de acontecer isso, porque se você está ali na média, a média você vai ter, né, no longo prazo aí, a gente sabe que o índice Bovespa, né, ele só aponta para cima, então a média ela é bacana, um retorno satisfatório. Com alguns fundos, escolhendo algumas ações assim, você corre esse risco de a empresa falir e você
perder aí uma boa parte do seu capital. E isso nos leva ao segundo motivo, tá? Que você deveria ter aí os ETFs, que as chances de perda, né, no ETF são muito menores de você pegar e escolher uma empresa ao sabor do vento aí. Então assim, o que acontece muito? A pessoa começa a investir, às vezes até você começa a investir aí, e algum amigo, ou um site de notícias, ou um influenciador aí acaba falando de uma determinada ação, e você começa a investir e fala, beleza, ótimo, vou comprar a ação dessa empresa. Às vezes você compra ali um código e nem sabe muitas das vezes o que está comprando. Às vezes é uma opção que vai virar pó na semana que vem, mas aí você viu que ele tinha dado uma valorização num dia e aí você fica com esse ativo e ele vira pó, você perde o seu capital. Ou você compra uma ação de uma empresa que está em recuperação judicial e ela tem maiores riscos de ir à falência. Então, como é o caso aí de muitas que estão na boca do povo aí, que passaram por prejuízo, por casos de fraudes contábeis. Então, isso faz você começar com ETFs, faz com que você evite perdas e esse tipo de dor de cabeça e muitas das vezes uma interpretação equivocada sobre bolsa de valores. Beleza? Então, um terceiro motivo aí que você deveria investir em ETFs, começar a investir por meio de ETFs, é a questão da diversificação, tá, pessoal? Diversificação é você buscar setores diferentes que têm baixa correlação entre si, para que aquele motivo, aquilo que eu falei sobre uma empresa quebrar, ou ter dificuldades, ou ter desvalorização, não impacte no total da sua carteira, beleza? Então, se você escolhe, por exemplo, uma empresa do setor de saneamento e escolhe uma empresa do setor de tecnologia para compor a sua carteira, você já vai ter vai começar a ter uma diversificação legal, tá? Agora, se você começa a comprar, por exemplo, Magazine Luiza, depois você compra Via Varejo, e aí você compra... Então, assim, você começa a se expor muito ao mercado de varejo, ao e-commerce, a esse tipo de empresa. E aí, o que acontece? Você não tem a diversificação, os benefícios que a diversificação traz, tá? Que é essa segurança, essa menor volatilidade, então, e no longo prazo, um maior sucesso. Comprando um ETF, esse próprio ETF vai fazer isso por você, pessoal. Isso aí vai ser automático. O pessoal que faz a gestão lá já vai fazer essa diversificação, já vai comprar aí esses ativos dessa carteira, desse pacotão de empresas, e vai te deixar tranquilo aí, tá, com relação a isso. Aí eu falei na gestão, né? Então vamos falar sobre o quarto motivo aí que me faz acreditar que o ETF é uma coisa que deve fazer parte da carteira, não só de iniciantes, mas de qualquer investidor. É os custos, pessoal. Como eu falei lá, se você, como acontece muito, infelizmente, a pessoa começa a investir e aí começa a entrar numa dica de um, numa dica de outro. De repente, a pessoa ali já tem 30 ações, já comprou 30 ações, já gastou 30 corretagens para comprar essas ações e vender essas ações e trocar e ficar comprando. Esses custos, tá? Muitas das vezes fica mais caro você fazer isso do que você comprar um único ativo com uma única corretagem que você já deixa ali tranquilo. E não, a maior vantagem que se você tem uma profissão aí, sei lá, você é um médico, você é um advogado, você é dedicado na sua profissão e quer investir sem gastar muito tempo, sem ficar muito preocupado com isso, então o ETF ainda mais faz sentido para você ainda, que você compra um único ativo, fica com ele ali, não fica preocupado em ficar comprando e vendendo, a declaração do imposto de renda fica muito mais simples, tá? Então com um único ativo ali você consegue diversificar e ter resultados aí dentro da média muito legais, que não é todo mundo que consegue, na verdade a minoria das pessoas consegue ficar pelo menos na média aí, então essa questão de corretagens e taxas acaba ficando menor, né? Nesse caso que eu falei,
do caso lá da pessoa ficar comprando e vendendo toda hora e tendo uma carteira muito grande de ativos que vai ficar preocupando a cabeça dessa pessoa, tá? Então, espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo aí, tá? Você possa entender mais sobre isso e pesquisar mais também a respeito, tá? Eu tenho um grupo no Telegram aqui, tá? Aqui no vídeo, onde toda semana eu envio uma lista de ações e fundos imobiliários que entram no meu radar por conta de preço e lucratividade. Então são as ações mais rentáveis e baratas do momento, para que você possa estudar e possa te ajudar aí na sua decisão, beleza? Então entra lá, faça parte desse grupo. E se você quer aprofundar ainda mais, eu tenho um curso lá no finançaspessoais.net.br que te ensina a dar esse pontapé inicial de começar a investir, de entender todo esse mundo, né, da renda fixa, da renda variável, o que é uma ação, e todo esse conhecimento que eu já adquiri aí desde 2006 e lendo aí muitos livros relacionados a isso. Você tem a oportunidade de fazer um curso em vídeo da sua casa e na sua tranquilidade aí, no seu tempo, nos finais de semana, e contar com a consultoria personalizada comigo. Você vai conversar diretamente comigo e eu vou te ajudar aí nesse processo de decisão, te dando informações, te dando vivência de mercado para que você possa montar a sua carteira de ações e começar a investir e ter uma vida muito próspera pela frente. Beleza? Conte comigo aí, obrigado e até a próxima.